alunos, vamos dar início a mais uma aula de Direito Penal, discorrendo acerca do tipo penal contido no artigo 123 do nosso Estatuto Repressivo, qual seja o crime de infanticídio. Antes de nós discorrermos a respeito do crime descrito na figura típica do artigo 123, cumpre-nos inicialmente fazermos uma pequena digressão acerca de um estado de profundas modificações físicas, químicas, hormonais, pelas quais toda mulher, no período da gestação, ou quase todas as mulheres, no período da gestação e no pós-parto, vêm a atravessar. A gravidez trata-se, evidentemente, de um momento sublime na vida de uma mulher, um momento em que ela assume a responsabilidade e, ao mesmo tempo, é presenteada com o prazer, com a bênção, com a graça divina, de gerar dentro do seu órgão, ou dentro do seu organismo, uma nova vida. A gravidez, iniciada com a concepção, trata-se de um momento sublime na vida de uma mulher. Se é sublime para nós que somos pais, imagine para vocês que são ou serão mães no amanhã. Contudo, a gestação, ela acarreta toda uma série de profundas modificações na estrutura fisiológica, hormonal, físico-química, o organismo, enfim, da mulher, que vem a suportar toda uma série de profundas e significativas modificações. Essas mudanças provocadas no organismo feminino, não só no corpo, mas também na psique de uma mulher que se encontra gestante, não se limitam ao período da gravidez, havendo, portanto, após o parto, no momento do parto e após o parto, certo? A superveniência de um estado que a literatura médica e a doutrina jurídica denominam de estado puerperal, ou simplesmente puerpério. No que consiste o estado puerperal? O estado puerperal é o estado que acomete a mulher no momento do parto e no pós-parto, fazendo-a suportar uma série de modificações, inclusive no seu aspecto psicológico. É muito comum ocorrer o fenômeno da chamada depressão pós-parto, que, em razão desse verdadeiro bombardeio hormonal que a mulher tem de suportar ao longo da gestação, todas as transformações físicas e químicas que a mulher suporta em sua estrutura morfofuncional, em seu organismo ao longo da gravidez, podem concorrer para que a mulher saia do seu estado de equilíbrio emocional normal. Nesse sentido, pessoal, o nosso legislador penal, caminhando na concepção, caminhando na essência, que boa parte dos ordenamentos jurídicos alienígenas, boa parte dos ordenamentos jurídicos estrangeiros também assim o consagram, contemplou uma verdadeira espécie de homicídio privilegiado, quando o crime de homicídio é praticado pela mãe sob a influência do estado puerperal. A grosso modo, o infanticídio pode ser definido como uma forma privilegiada de homicídio. O legislador tratou de conferir um direcionamento mais brando, tendo em vista contemplar essa situação peculiar da mulher no estado puerperal. Toda mulher sofre os efeitos do estado puerperal. A maioria esmagadora das mulheres sofre algumas alterações que as tornam mais sensíveis, que as tornam mais suscetíveis, inclusive, muitas vezes, como eu disse agora há pouco, de se verem acometidas de uma depressão pós-parto. Mas nem toda mulher no estado puerperal pratica, logicamente, o crime de infanticídio.
modificações comportamentais que a mãe do neonato, do recém-nascido, sofre, elas podem variar num nível de gradação que pode, inclusive, privá-las inteiramente da racionalidade, o que induziria, ao menos em tese, na inimputabilidade do estado, ainda que momentâneo, de incapacidade, onde a mulher se veria privada inteiramente do discernimento. Faltariam os requisitos da imputabilidade, certo? E faltaria também o requisito inerente à compreensão acerca da ilicitude do fato. Nesse sentido, em estados extremos, o conjunto de transformações, o conjunto de mudanças que a mulher venha a sofrer no estado puerperal, poderiam induzir até mesmo a incapacidade penal, que deveria ser, logicamente, arguida num incidente de insanidade mental. Mas essas situações, elas são situações extremas. Extremas. A maioria das mulheres não, obviamente, sofre, logicamente, como toda mulher, as influências do estado puerperal. Porém, essas influências, elas são tão tímidas, são tão discretas, tão irrelevantes, que elas não são capazes de fazer com que a mulher pratique o delito do artigo 123. Certo? A situação elencada como sendo fato típico aqui pelo legislador é uma situação que não está nem num extremo, nem no outro. Nem a mulher está totalmente privada da sua racionalidade, certo? Nem tampouco, como acontece com a maioria das mulheres no estado puerperal, sofre algum abalo, mas esse abalo não é suficiente para suscitar esse verdadeiro privilégio, certo? No sentido de que o infanticídio é, em verdade, um homicídio privilegiado. Um homicídio é uma forma especial de homicídio, em que a vítima é o neonato, a vítima é o recém-nascido, certo? E o agente vem a ser a própria mãe, que age sob a influência do estado puerperal, certo? Esse delito previsto no artigo 123 reclama uma sanção penal que vai de 2 a 6 anos de detenção. Muito bem. Conforme eu disse aos senhores, o crime de homicídio, o crime de infanticídio vem a ser, de forma bem coloquial, em linguagem bem coloquial, homicídio cometido pela mãe contra o olá, bom dia, boa noite, pela mãe em desfavor do filho. Não vai me congratular pelos meus aniversários, não. Obrigado. E pela criança nova. Sim, obrigado. O crime de infanticídio vem a ser, pessoal, a grosso modo, como eu disse, o homicídio praticado pela mãe em desfavor do filho, sob a influência do estado puerperal. Parte da doutrina penalista entende mesmo como sendo uma genuína hipótese de homicídio privilegiado. Eu, particularmente, me afeiçoo com essa corrente, certo? Seria um homicídio privilegiado, por quê? Por circunstâncias bem peculiares, bem particulares, certo? Especialmente por razões de ordem biopsicológica, de ordem hormonal, de ordem fisiológica, de ordem comportamental. A mulher estaria muito mais fragilizada emocionalmente e, portanto, o legislador penal contemplou essa possibilidade, conferindo um tratamento mais brando à autora do delito, diminuindo significativamente o quantum da reprimenda. Vocês vejam que o crime de homicídio
reclamam uma pena em abstrato de 6 a 20 anos. E aqui nós temos a diminuição do quantum em abstrato da pena para uma reprimenda que vai de 2 a 6 meses de detenção, diga-se de passagem. Eu não preciso recapitular aqui a diferença entre detenção e reclusão. Todo mundo aqui, logicamente, se recorda, né? O infanticídio, portanto, pessoal, nada mais é que um homicídio que, dada a certas circunstâncias especializantes, certo? O legislador cuidou de tipificar de forma mais branda, de forma diferenciada, certo? Haveria aqui um aparente concurso de normas penais. Nós teríamos o quê? Teríamos, aparentemente, um confronto entre a disposição contida no 121, certo? Com a disposição contida neste 123. Como é que se resolve esse aparente conflito, esse aparente confronto de normas? Pelo princípio da especialidade, que induz a aplicação do que reza o artigo 123 do nosso Estatuto Repressivo, certo? Ok, pessoal? Alguma dúvida acerca dessas considerações iniciais feitas por este professor, ora aniversariante, acerca do delito de infanticídio? Então podemos prosseguir. Pessoal, qual é o objeto jurídico resguardado pelo legislador penal com a inclusão do infanticídio no rol das condutas criminalizadas, das condutas tipificadas como crime pelo Código Penal brasileiro? Aqui nós temos a vida humana como objeto jurídico, a preservação da vida humana, mas de forma específica, a vida do neonato, a vida do recém-nascido, certo? E do nascente. Porque vejam bem, o que é que o artigo 123, o capítulo do artigo 123 nos fala? Matar, sob a influência do estado corporal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Ou seja, aqui o legislador penal contemplou como objeto jurídico a ser resguardado a preservação da vida do nascente ou do recém-nascido. Certo? Diga lá, meu filho. Isso suscita uma grande discussão doutrinária e jurisprudencial, haja visto que tendo em vista que o legislador quedou-se inerte no tocante a ter estabelecido número de dias, de meses, de horas, certo? Não falou acerca de um lapso temporal, certo? Nós vamos discorrer sobre isso mais daqui a pouco. Vamos falar sobre isso. A princípio, eu lhe digo, deve preponderar o princípio da razoabilidade. Obviamente que o estado puerperal não pode se estender por anos, nem mesmo por meses, certo? O entendimento doutrinário e jurisprudencial mais assente, mais abraçado, mais contemplado pela doutrina e pela jurisprudência prática, diz respeito a apenas alguns poucos dias, certo? Mas a gente vai conversar mais lá na frente sobre isso, certo? Ainda na aula de hoje. Muito bem. O objeto jurídico, obviamente, é a preservação da vida daquele ser que está nascendo ou que acabou de nascer. E o objeto material. Qual é o objeto material protegido pela inclusão do infanticídio nas condutas criminalizadas pelo nosso legislador penal? A própria criança, que vem a sofrer a agressão contra o seu direito à vida no momento do nascimento ou logo após o nascimento, certo? No que diz respeito ao sujeito ativo, nós temos aqui um crime próprio. Por que não de mão própria? Tudo bem. Porque, a princípio, apenas a mãe, sob a influência do estado puerperal, pode figurar como sujeito ativo. Portanto, é um crime próprio. Exige uma condição especial do autor do delito, da autora do delito. Todavia, segundo parte da doutrina, existe a possibilidade, certo, de haver o concurso de pessoas, evidentemente que não na modalidade de muito bem. Terceiro elemento
terceiro indivíduo, que obviamente não seja mãe, né? Senão seria terceiro. Agindo em concurso com a mãe, poderá responder na modalidade de participação. Certo? Parte da doutrina entende haver a possibilidade de um terceiro, por exemplo, ajudar a mãe a matar o filho. Certo? Mas esse entendimento doutrinário, ele não é pacífico, ele não é uníssono, certo? Acerca da possibilidade de um terceiro concorrer para a prática do delito, certo? Existe um questionamento doutrinário interessante. Será que, diante disso, existe a possibilidade do concurso de pessoas no crime de infanticídio? Existe a possibilidade do concurso de pessoas. Esse questionamento é uma consequência disso que eu acabei de dizer, que parte da doutrina entende que há a possibilidade de um terceiro contribuir ao concurso de pessoas. Será que é possível haver a possibilidade da eventual concretização desse instituto jurídico penal do concurso de pessoas nesse crime de infanticídio ou não? Novamente aqui, a doutrina é divergente. Parte da doutrina entende que pode haver concurso de pessoas, certo? Contudo, somente a mãe poderá agir como autora, certo? Ou seja, não há coautoria, só há participação. Outros entendem, certo, que havendo uma eventual participação, ou mesmo coautoria, essa segunda corrente entende que pode haver, porque a diferença você se recorda, né, de coautoria e participação. O coautor, ele pratica a conduta nuclear prevista no verbo do trigo, certo? Segundo parte da doutrina, havendo a concorrência de outra pessoa, a mãe responderia por infanticídio e o coautor ou partícipe responderia por homicídio, certo? Tendo em vista faltar-lhe a elementar, certo? A circunstância elementar de ser mãe da criança, certo? Ou seja, essa segunda corrente doutrinária, ela interpreta a questão da seguinte maneira: a mãe deverá responder por infanticídio e Olá, Janaína. Obrigado, Janaína. Obrigado. A mãe deverá responder por infanticídio e o terceiro deverá responder por homicídio, certo? O entendimento, pessoal, o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante entende pela possibilidade do concurso de pessoas no crime de infanticídio. Ou seja, ambos deverão responder por infanticídio, certo? Em razão de quê? Da teoria monista. Em nosso sistema jurídico penal, segundo a corrente doutrinária e jurisprudencial dominante, em face à teoria monista, ou também teoria unitária, né? Quando há o concurso de pessoas, os agentes deverão responder pelo mesmo crime. Portanto, ainda que terceiro, eu acho que é esdrúxulo também aqui, mas ainda que o terceiro, obviamente não seja mãe, concorra para o delito, ambos, segundo a doutrina e a jurisprudência dominantes, né, a corrente doutrinária e jurisprudencial mais aceita pelos nossos tribunais e mais frequente dentro da literatura jurídica, dentro da doutrina jurídica, jurídico penal, haverá a possibilidade do concurso de pessoas e ambos deverão responder por infanticídio, certo? Agora, vale salientar uma coisa interessante. Para que haja a comunicabilidade das circunstâncias elementares inerentes ao artigo 123, conforme reza o artigo 30, é imprescindível que o terceiro tenha conhecimento, obviamente, das circunstâncias, das elementares do crime. Ou seja, ele tem que saber que está concorrendo com uma mãe sob influência do estado puerperal para que a mesma retire a vida do próprio filho, durante ou após o parto, certo?
Ou seja, segundo essa corrente doutrinária e jurisprudencial, que entende pela possibilidade do concurso de pessoas no crime de homicídio, de infanticídio, entendendo que tanto a mãe quanto o terceiro irão responder pelo crime do artigo 123, irão responder pelo infanticídio, é necessário que haja, a teor do que reza o artigo 30, para haver a comunicabilidade das circunstâncias elementares do delito, certo? É essencial que haja o conhecimento por parte do terceiro de todas essas circunstâncias, inclusive que a mãe está no estado corporal, certo? Por quê? Porque se ele não tiver a consciência dessas elementares, certo? Essa mesma corrente entende que ele deverá responder por crime de homicídio. Por exemplo, terceiro, ele ajuda uma mulher a matar uma criança sem saber que a vítima venha a ser seu filho, certo? Venha saber, não discrepante não, mas, olha, veja só, a mãe do estado puerperal está lá, querendo matar o filho, aí um terceiro passa, me ajude, e ele, por maldade, por perversidade, por falta de escrúpulos, vou ajudar, mas ele não sabia que era filho dela, nem que ela se encontrava no estado puerperal. Numa circunstância dessa, obviamente, as elementares não se comunicam, porque não era do conhecimento dele, uma das circunstâncias elementares fulcrais, fundamentais desse crime, que é o fato da vítima ser filho da mãe, entendeu? Filho da mãe, eu digo filho da autora, né? Essa é a que a ministra é sociedade porque a mulher não está capacitada de pensar. Eu também concordo com você. Obviamente não deveria ser beneficiada por este privilégio. Eu também concordo com você e discordo da doutrina e da jurisprudência dominantes. Mas vejam bem, qual é o fundamento jurídico dessa corrente? É o fato de que, pela teoria unitária humanista adotada pelo nosso legislador penal, quando da edição do nosso Código Penal, lá no artigo 30, certo? Os concorrentes para a mesma prática delituosa deverão responder pelo mesmo crime, desde que sejam conhecedores das circunstâncias elementares que compõem o tipo. Essa é a justificativa que a doutrina e a jurisprudência dominantes tempo razoável para submeter o coautor, o partícipe, né, no entendimento dessa corrente doutrinária. As sanções do crime de infanticídio, tendo em vista que se houve um concurso de pessoas, obviamente, eles não podem responder distintamente. Os agentes deveriam responder pelo mesmo delito, certo? Desde que os terceiros tivessem conhecimento acerca das variáveis denominadas cientificamente elementares que compõem a estrutura tipológica daquele crime, certo? Pessoal, no tocante ao sujeito passivo, quem é o sujeito passivo desse delito? Obviamente só pode ser o neonato, o ser humano que está nascendo ou que acabou de nascer. Evidentemente que não existe crime de infanticídio contra um natimorto, né? Nem contra um feto abortado, tendo em vista que se a agressão contra a vida intrauterina desse antes do início do parto, certo? O delito em comento será o aborto, certo? Uma das várias, a rigor, 3 formas de aborto previstas na nossa legislação penal, certo? Só há, quando é que se dá, digamos assim, o marco inicial para a prática do crime de infanticídio? No início do parto. Porque se for antes do início do parto, evidentemente não será infanticídio, será aborto. E se o feto já tiver sido precocemente expelido, o aborto a rigor,
expulsão não, não natural, e não é nem não natural porque a cesariana também é uma expulsão não natural, né? Mas seria a expulsão do feto do ambiente intrauterino com o propósito de extinguir a vida. Enquanto que no aborto existe uma preocupação do legislador penal com o nascituro, certo? Com o que vai nascer, aqui no infanticídio existe uma preocupação em se resguardar a vida do nascente ou do recém-nascido, do neonato, certo? Por isso que o marco inicial é justamente o momento do início do parto, certo? E, evidentemente, o sujeito passivo só poderá ser aquele indivíduo, o ser humano, obviamente, aquele ser humano que se encontre nascendo ou que tenha acabado de nascer, certo? Nem poderá figurar como sujeito passivo um feto já abortado, certo? Haja visto que faltar-lhe-á a condição de ser vivente, né? Não se pode matar uma vida que já não existe mais, certo? Haveria, obviamente, a desclassificação para um delito de aborto. Nem tampouco se cogita da hipótese do crime de infanticídio praticado em desfavor de um natimorto. Que aí haveria verdadeira hipótese de crime impossível, né? Ou seja, o crime ele tem que ser praticado contra o ser humano que se encontre nascendo ou que tenha acabado de nascer. Ou seja, tem que ser praticado pela própria dicção do artigo 123 durante o parto ou logo após o parto. Portanto, o marco inicial para o cometimento deste delito será o do início do parto, certo? Entretanto, diga lá, Arthur. E na primeira hipótese, ela morreu no parto, na segunda hipótese, ela não morreu no parto, mas morreu em seguida. Ela foi forçada na segunda. Mas no primeiro caso vai ser aborto, no segundo caso vai ser infanticídio. No primeiro caso, ela morreu antes do parto. No primeiro caso, ela morreu porque ela foi forçada a nascer na hora. Não, mas esse forçada, foi forçada dolosamente. Se houve essa circunstância que você está se referindo, obviamente é o crime de aborto, né? Aí se ela foi forçada, mas eu não consigo nascer comigo. E não logo seguida. Mas foi causado dessa vez por causa da mãe. Peraí, mas a conduta da mãe deu-se contra a vida intrauterina, muito embora a morte tenha se dado após o parto. Isso, aborto, claro. Houve um atentado contra a vida intrauterina. Ainda que essa vida tenha... o momento da consumação delitiva foi o momento em que o feto ainda se encontrava no ambiente intrauterino, certo? Ou seja, não há como se cogitar do crime de infanticídio nessa situação, certo? Pessoal, eu falei que o marco temporal para o início do cometimento desta prática delituosa vinha ser justamente o início do aborto, o início do parto, certo? Mas não existe, meus caros amigos, uma concordância na doutrina e na jurisprudência acerca de quando é que se inicia o parto, certo? Alguns doutrinadores, como o professor Rogério Greco, eles advogam no sentido de que o início do parto se dá com a dilatação do colo uterino, entendeu? O início da dilatação do colo uterino seria também o início do parto. Isso, obviamente, em se tratando de parto natural, certo? No tocante à cesariana, o início do parto se daria com as incisões a serem feitas na parte posterior da cavidade abdominal da gestante, certo? Visando ao parto cirúrgico, né? A realização do parto cirúrgico. Entretanto, existe outra corrente de autores
que defendem a concepção de que o início do parto só se dá com o rompimento da membrana amniótica, certo? Qual a relevância dessa discussão? Toda. Por quê? Porque o início do parto vai diferenciar, a expressão início do parto vai diferenciar a prática do crime de infanticídio para o crime de aborto, certo? Por quê? Se tivesse sido praticado antes do início do parto, estar-se-ia diante da situação prevista pelo delito de aborto, certo? Entretanto, se porventura a agressão ao direito à vida do nascente ou do neonato se der a partir do momento em que acontecer o início do parto, nós estaremos diante do crime de infanticídio, certo? Não há um consenso doutrinário. Parte da doutrina entende que o início do parto, como diz Rogério Grego, é no momento do início da dilatação do colo uterino. Ou, se o parto for cesariano, o início das incisões na cavidade abdominal da gestante, certo? Há outros não, outros que entendem que só se dá o parto com o rompimento da membrana amniótica, certo? E não há, portanto, um consenso na doutrina, certo? Acerca disso. Há outra questão importante, porque existe a expressão, o legislador penal usou a expressão logo após o parto. Qual seria esse logo após o parto, né? Para alguns doutrinadores, a expressão logo após o parto deve alcançar o mesmo período que durar o estado puerperal, certo? Tendo em vista que o estado puerperal trata-se de uma das elementares do crime de infanticídio. Existem outros doutrinadores, outros autores juspenalistas que não aceitam essa posição, que o logo após o parto é enquanto durar o estado puerperal. Os defensores dessa segunda corrente, eles afirmam que existem casos em que o puerpério, o estado puerperal, dura vários meses, não sendo razoável estender a mães que praticassem o crime de homicídio contra os seus filhos, certo? Vários meses após o parto, certo? Estender a essas mães esse privilégio. Ou seja, segundo essa segunda corrente, esse tratamento mais benéfico, mais brando, que o legislador penal conferiu, nos cumprindo na norma penal incriminadora a figura do artigo 123, deve ser utilizado não de forma estrita, no sentido da duração do estado puerperal, mas sim no princípio desse estado puerperal. E como é que se chegaria, segundo essa corrente? Pelo princípio da razoabilidade, certo? Deve-se evitar a extensão desse período por um lapso de tempo muito grande após o parto, certo? Por quê? Porque o legislador penal não usou a expressão após o parto, usou a expressão logo após o parto, certo? O que, evidentemente, segundo os defensores dessa segunda corrente doutrinária e jurisprudencial, não abrangeria todo o puerpério. Tendo em vista que o puerpério varia de mulher para mulher. Existem mulheres cujas modificações biopsicológicas, fisiopsicológicas, químicas, hormonais, comportamentais do puerpério é tão diminuto, tão discreto, que nem justifica a aplicação desse privilégio do artigo 123, certo? Tem mulheres que isso obviamente vai depender da estrutura orgânica de cada mulher, depender da estrutura morfofisiológica, da estrutura hormonal, da alimentação, da genética, de vários fatores, um sem número de variáveis
que podem fazer que um estado puerperal numa mulher seja um mar de rosas e no outro seja um inferno. Inclusive com um fenômeno bastante recorrente da depressão pós-parto, que é uma doença grave, uma doença séria, uma doença psiquiátrica, que pode, inclusive, em casos extremos, privar a mulher da razoabilidade, do discernimento acerca da ilicitude da conduta, de uma tal forma que pode realmente induzir a uma iniquidade. Tendo em vista, a depender da gravidade dos fenômenos advindos do estado puerperal, certo? A mulher pode estar realmente num estado de verdadeira privação dos sentidos, privação de suas faculdades psíquicas, agindo como um paciente portador de uma doença grave como a esquizofrenia paranoide, certo? A ponto de não saber nem o que está fazendo. Não é essa situação que o infanticídio trata. O infanticídio trata do crime de homicídio praticado por mulheres que, sofrendo a influência do estado puerperal e, portanto, mais fragilizadas emocionalmente, acabaram incorrendo na conduta do crime de infanticídio, do homicídio praticado em desfavor dos seus filhos, do seu filho recém-nascido, certo? Ou nascente. Pois não, Gabriel? Esse real, ele dá a entender que ele já está considerando que não existe a plenitude das faculdades psíquicas da mulher. Então, alegar no julgamento, isso não vai ser excludente de ilicitude, vai? Não. Aqui a gente não está falando de excludente de ilicitude, não. Aqui é outra situação. Veja bem. O estado puerperal regular, normal, naturalmente torna a mulher emocionalmente mais frágil. Torna a mulher... não é propensa a matar. Obviamente que o instinto maternal induz justamente o contrário. Justamente o contrário. Né? O instinto maternal induz a proteção do neonato. Certo? Mas a mulher naturalmente estará... não é inclinada à prática criminosa, não. Estará suscetível a se ver fragilizada emocionalmente nesse estado puerperal. Mas não é a simples presença do estado puerperal, certo, que caracteriza a situação descrita pelo legislador, não. Certo? Da mesma forma que o legislador ele não fixou um limite temporal acerca da duração do estado puerperal, nem do início do parto, certo? O legislador também não especificou, certo? Como seria essa influência puerperal? Evidentemente, é indispensável a consumação do crime de infanticídio que a conduta da mãe seja influenciada pelos transtornos que são típicos do estado puerperal, certo? Muito bem. Mas, em casos extremos, certo? Não se daria excludente de ilicitude, não. A conduta criminosa restaria perfeitamente praticável. Contudo, em situações extremas, não é a situação aqui do infanticídio, não. Certo? A mãe estando totalmente privada de sua sanidade mental, obviamente, ela não pode responder criminalmente. Certo? Ela é uma pessoa que, ainda que momentaneamente, estava privada de sua capacidade mental. Existe uma verdadeira insanidade mental temporária. Mas são situações absolutamente extremas e que, evidentemente, têm que ser constatadas através de perícia médica, têm que ser constatadas pelo profissional competente para aferir o quão devastador tenha sido o efeito do estado puerperal, certo? É preciso se compreender inicialmente o que vem a ser o estado puerperal, né? O
estado puerperal é justamente esse conjunto de transformações, esse estado emocional que não necessariamente corresponde ao resguardo. Não necessariamente. Em geral, corresponde ao período do resguardo. Certo? Mas sob o ponto de vista do direito penal, existe uma divergência doutrinária profunda, porque parte da doutrina entende que o período em que o crime de infanticídio possa vir a ser cometido corresponde ao estado puerperal, certo? Há outros, como Rogério Greco, por exemplo, entendem que estender esse verdadeiro privilégio do crime de infanticídio, que é uma verdadeira forma, à luz do que é da doutrina dominante, uma verdadeira forma de homicídio privilegiado, claro. A mãe pratica o crime de homicídio contra o próprio filho em razão de estar sob a influência do estado puerperal. Seria injustificado estender esse benefício, digamos assim, esse privilégio legal, esse tratamento mais brando, diferenciado que o legislador conferiu, por meses, porque o estado puerperal em determinadas mulheres pode durar vários meses. Certo? Mas veja bem, essa coincidência entre estado puerperal e resguardo, do ponto de vista do direito penal, uma física e mental, exatamente. Mas veja bem, à luz do direito penal, essa coincidência entre resguardo e estado puerperal não necessariamente induz a essa situação do infanticídio. Certo? Tendo em vista que há mulheres que se recuperam mais rápido do que outros. Diga lá. Pois não. Imagina que você seja um advogado de defesa de uma mulher que tenha Tratou infanticídio? casada, certo. e preparou o quarto, ela já era mãe de 2 crianças, gostaria de ser penalmente, mas que em 30 dias pós-parto, ela comete o infanticídio. Certo. Você é advogado de defesa, considerando a lei, a justiça, considerando a legal magistrado, que ela cometeu um estado excludente do instinto total ou parcial momentânea. Não, mas não seria excludente de ilicitude, não. Não seria excludente de ilicitude, não. Seria, veja bem, a ilicitude obviamente existiria, certo? O que se vislumbraria seria o afastamento da culpabilidade, tendo em vista aquele estado de imputabilidade penal, certo? Porque a influência do estado puerperal foi tão avassaladora que ela perdeu completamente a sanidade. Agora, imagine que o promotor do outro lado esteja a e esse tipo de penal existe justamente para esse caso. E a lei já criou esse caso, havendo esse homicídio que você chamou de privilegiado por causa dessas condições. A doutrina penalista entende dessa forma. Que a natureza jurídica do infanticídio é de verdadeiro homicídio privilegiado, que criou uma situação especializante, certo? Que justifica o tratamento mais brando. Entenda que você vai trazer um perito, médico, específico, ou seja lá pais, ou a promotoria também, o juizado também pode trazer, mas o juiz no final vai decidir, todos vão falar coisas distintas. Levando em consideração que o infanticídio ele é crime doloso contra a vida, ou seja, a competência para julgamento vem a ser do tribunal do júri, né? A competência constitucional do tribunal do júri. Mas vamos lá. Existem 3 níveis de estado puerperal apresentados pela doutrina penalista, certo? Um deles, a mulher está tão privada dos seus sentidos, certo? A influência que o estado puerperal concorreu para a mulher praticar o crime foi tão grande, que se está diante de um caso de verdadeira inimputabilidade. Ela é inimputável. Por quê? Tal qual o paciente com problemas psiquiátricos graves que pratica um crime, não sabe o que estava fazendo. Certo? Vamos lá.
existe um estágio intermediário, né? Que é essa situação referenciada pelo artigo 123, certo? Em que as modificações, as transformações sofridas pela mulher, elas são graves a ponto de justificar, certo? A inclusão de sua conduta na previsão legal do infanticídio. Ou seja, haveria uma verdadeira semi-imputabilidade, certo? Não seria inimputável, mas ela responderia de forma mais branda, certo? Haveria um verdadeiro homicídio privilegiado mesmo. E existe outro que não justifica. Por quê? A mulher não teria transformações físicas, emocionais, psíquicas, tão grandes que justificassem nem sequer o infanticídio. Nesse sentido, a gente deve considerar o seguinte: quem é que vai aferir a perturbação mental sofrida pela parturiente? Médico. Normalmente o psiquiatra, certo? Que é o perito competente e responsável para aferir qual desses 3 níveis de comprometimento, certo? No estado. Porque o estado corporal toda mulher tem, certo? Toda mulher tem. Acontece que em algumas existe uma razoável perturbação, certo? Que justifica a inclusão da eventual prática do crime contra a vida do neonato, certo? Nessa situação descrita pelo artigo 123, certo? Se a parturiente, entretanto, estiver no grau mínimo do estado puerperal, logicamente ela não vai agir influenciada pelo estado puerperal. E aí o delito será o quê? Homicídio. Certo? Mas em sentido diametralmente oposto a essa segunda situação, se a parturiente estiver completamente perturbada psicologicamente, estiver emocionalmente privada de seus sentidos, ela não responderá criminalmente, certo? Por quê? Porque aqui ela já é numa situação de verdadeira inimputabilidade, ou seja, não há que se cogitar da sua culpabilidade, portanto, não há também que se cogitar da responsabilidade penal, certo? Essa situação descrita pelo legislador é a situação intermediária, a situação em que a parturiente ela está influenciada pelo estado puerperal, certo? E, sob essa influência, vem a dar causa à morte do filho, certo? Mas esse nível de comprometimento não é tamanho, certo? Daí, quem é que vai definir qual desses 3 graus de comprometimento, de equilíbrio emocional, o estado puerperal daquela mulher, naquele caso concreto, certo? É o médico responsável, o psiquiatra, que irá, obviamente, através de laudo pericial, atestar esse nível de cometimento, certo? Lembra que existe uma condição de antijuridicidade e culpabilidade, que é sempre o artigo fala em imparcial e imputabilidade, onde não se dá a razão total, ou seja, não se exclui a culpabilidade, mas se diminui a pena. Mas aqui não seria de semi-inimputabilidade, não. De semi-imputabilidade, não. Seria uma situação mesmo de privilégio. Ela é, ainda que haja, em termos bem objetivos, em termos bem coloquiais mesmo, ainda que haja uma situação de verdadeira semi-imputabilidade, na realidade, ela deverá responder, certo? Nos termos do artigo 123, ou seja, uma sanção penal bem mais branda do que aquela do crime de homicídio, certo? Pessoal, ou seja, qual é a situação de comprometimento? É aquela de grau intermediário, né? Que a influência no estado puerperal se dá nem com tanta força, nem com tanta intensidade, a ponto de comprometer completamente
a consciência acerca da ilicitude do fato, a imputabilidade, certo? Nem os elementos inerentes à culpabilidade, certo? Nem tão discreta, tão branda, a ponto de não retirar-lhe inteiramente a razão, certo? Pessoal, o elemento subjetivo do tipo, evidentemente que o crime de infanticídio, certo? Só comporta a conduta dolosa, por absoluta ausência de previsão legal e também porque pela própria natureza do delito você pode imaginar o infanticídio culposo, certo? Agora, admite a doutrina a possibilidade do dolo ser direto ou eventual, certo? Quando há o dolo eventual nessas situações, a mãe provoca a morte do filho, nascente ou neonato, certo? Não por desejar a morte, mas por assumir o risco de sua conduta criminosa, certo? É uma possibilidade pouco factível de acontecer. Mas se porventura a mãe incorrer com culpa, incorrer, por exemplo, com negligência, ela vai responder por homicídio culposo, né? Portanto, não há forma culposa do crime de infanticídio, certo? Dolo eventual. Vamos supor, a mãe, uma mãe que ela, veja, vamos criar aqui uma situação hipotética, né? Uma situação hipotética em que a mãe do recém-nascido o exponha, por exemplo, ao frio, a circunstâncias climatológicas adversas, ao frio, ao calor intenso, certo? Ela sabe que, ainda que ela não visa, ela não tem dolo direto de matar a criança, certo? Mas ela assume o risco da conduta criminosa, a criança dela a morrer, certo? Seria uma situação de dolo eventual, é discutível, certo? Existe. Não existe um propósito, mas existe a assunção do risco, certo? O menino lá, com poucos dias, aí a mãe deixa no frio. Ah, que se lasca. Entendeu? Sem desejar, mas assumindo o risco. A situação típica do dolo eventual. Certo? Mas nessa mesma situação, ela expor, por exemplo, o recém-nascido ao frio, calor, enfim, as circunstâncias climatológicas adversas, sem a intenção e sem a assunção do risco. Não, está entendendo? Não, ele não vai acontecer nada com ele, não. O resultado era previsível, mas não era esperado. Aí ela vai responder por quê? Por homicídio culposo. Né? Não cabe aqui a adequação à conduta do homicídio, do infanticídio. Pessoal, consumação e tentativa. Evidentemente que o infanticídio é um crime material, né? Porque exige-se a produção de um determinado resultado naturalístico. Qual é o resultado naturalístico? A morte da criança, certo? A morte daquele ser em nascimento ou recém-nascido, certo? Evidentemente que é necessário que a criança esteja viva, né? Antes da ação dolosa da mãe, certo? É possível a tentativa de infanticídio? Pela própria natureza multissubsistente, plurissubsistente do delito, certo? A consumação pode não se dar por razões alheias à vontade da mãe. Quando, por exemplo, alguém vem e acuda a criança e evite a consumação do infanticídio, certo? Evidentemente que a ação penal é pública, incondicionada, e o órgão competente para julgar, conforme eu disse agora há pouco, trata-se do Tribunal do Júri, tendo em vista a competência constitucionalmente definida do Conselho de Sentença, do Tribunal do Júri, para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre infanticídio, meus amigos? Na aula de amanhã nós iremos iniciar o estudo acerca do crime de aborto, as várias formas de aborto previstas na legislação penal brasileira. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês que ficaram até agora assistindo essa nossa modesta aula, aos que estão assistindo pela internet, através da rede social Facebook. Um forte abraço
E uma boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Mas se você quiser ele teve que comer para um dos canais de